Fazendo a questão 3 da prova, segunda avaliação. Um bloco de massa 2 kg está sobre um plano inclinado de 37 graus em relação à horizontal. Temos os dados, né? O coeficiente de atrito estático 0,50 e o coeficiente de atrito cinético igual a 0,40. A pergunta A é: o bloco se desloca? Justifique. Em caso afirmativo, qual a aceleração do bloco? Tá? Então vamos imaginar que eu vou fazer primeiramente esse plano inclinado, tá, com 37 graus, sei lá, vou fazer nessa orientação aqui. Então aqui vai estar o nosso plano inclinado. Tá? Aqui é o ângulo, então vou chamar aqui de θ e vou colocar que a gente tem nesse problema as informações cujo θ é 37 graus, o coeficiente de atrito estático é 0,50 e o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,40 e a massa do corpo é 2,00 kg. A campo gravitacional, né, a aceleração da gravidade de uma intensidade aproximadamente, estamos usando 9,80 metros por segundo ao quadrado. E aí agora nós vamos fazer aqui o bloco de massa M, então, com essa massa de 2 kg. Tá? Então, vou fazer aqui esse bloco. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que identificar é para onde aponta o campo gravitacional, né? Então, com a inclinação está em relação à horizontal, né? Então, o campo gravitacional é vertical, né? Então, tá aqui o G. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe a orientação do peso aqui, da força peso que atua neste bloco, porque ele possui massa, aponta para baixo, aqui a força peso, tá? E existe a orientação normal à superfície, que é aquela que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Que então ela vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com o plano aqui, tá? Então, se a gente rotacionar esses eixos e colocar esse aqui como sendo y e o x crescente para baixo aqui, né, para deslizar. Isso aqui é o referencial que a gente está adotando. O que vai acontecer assim? A gente vai ter uma força P na direção do x, que a gente vai chamar de px, que é esse vetor que aponta para baixo da rampa aqui, px, tá? Temos um peso que atua perpendicularmente à superfície aqui, que a gente vai chamar de PY, e esse PY está sendo sustentado, então, né, o corpo também sofre, devido à interação com a superfície, esse bloco sofre a força normal, que tem uma intensidade igual a esse PY aí. Tá? Identificadas as forças, né, esse bloco está... o que acontece? Se esse bloco permanecer em repouso, é sinal... Notem que na direção Y, né, onde tem o PY e a normal, vou apagar aqui, vou escrever isso, aí temos a normal aqui, não tem mudança no movimento, nem tem movimento nessa direção. O movimento só pode acontecer na direção X, esse bloco pode deslizar ou não. Bom, se essa força Px, se Px for maior do que a força de atrito estático, então, letra A, né? Se Px for maior que a força de atrito estático, o bloco se desloca. Tá? Então, tem que ter essa ruptura aí. Tá? Então, será que ele vai se deslocar? Quem que é o Px? Então, Px, notem, gente, que se eu pegar esse triângulo, eu já falei isso em alguns outros momentos, eu vou só copiar aqui para não poluir o... Pera lá, em breve eu vou aprender isso aqui. Tá? Se a gente pegar esse triângulo que está aqui, ó, o que a gente consegue observar?
tá? Então, vou tentar fazer de amarelo aqui para chamar a atenção aqui, né? O que a gente pode observar? As retas em azuis, né, estão perpendicular, né? Então, vamos pensar assim, ó. O ângulo que a gente conhece, que é esse θ aqui, ele tá aqui, ó, certo? É esse θ aqui. Por que a gente conhece esse aqui? Porque o exercício está dizendo que é o ângulo de 37 graus em relação horizontal. Tá? Ou seja, a gente conhece esse ângulo aqui, ó, que eu pintei. Tá? Então, para despoluir um pouco, vou fazer nessa figura aqui do lado. Então, olha só. O que a gente sabe? Que a gente que criou, enfim, inclusive. Que aqui existe 90 graus. Entre PY e PX tem que ter 90 graus. Então, é sinal. E entre a horizontal e o P aqui, ó, também tem que ter 90 graus. Então, o que a gente consegue perceber? Que se esse amarelo é o θ, o que falta para completar 90 é o beta. Sei lá, outra coisa, é o 90 menos θ. Bom, se 90 menos θ é tudo isso aqui, o que falta para completar isso vai ser o próprio θ. Então, este é o que eu pintei aqui, é θ. Ó. Então, aqui, na minha figura, está aqui o θ. Aqui está o θ. Certo? Então, agora vou... Acho que vou ter que fazer uma coisa diferente para apagar isso aqui. Exclui. Tá? Então, por que eu fiz isso? Para a gente resolver o px. Quem que é o px? O px é cateto oposto ao θ. Está aqui ele. Então, por consequência, ele vai ser a hipotenusa, que é o próprio peso, vezes o seno do θ. Então, por consequência, a gente tem quem que é o peso? É a massa do corpo vezes o campo gravitacional, aceleração da gravidade. Quem que é o θ? 37 graus. Então, px, em termos numéricos, né? Se a gente vai substituir isso aí, 2,00 vezes 9,8 vezes seno de 37, a gente tem um px igual a 2 vezes 9,8. 2 vezes 9,8 vezes, estou usando a minha calculadora aqui, seno de 37, 11,8 newtons. Tá? Bom, quem que é a minha força? Então, a primeira coisa que tem que descobrir para ver se a força-peso vai ganhar da força normal. Força-peso em X, né? Desculpa, da força normal, da força de atrito. Então, mas e quem é a força de atrito? Então, vamos achar a força de atrito estático. Ela é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Aí, quem que é a normal? A normal está aqui, ó. A normal é igual a PY. Então, a normal é igual a PY. Ah, então, se a normal é igual a PY é P e ele é cateto adjacente ao θ. Então, é P cosseno de θ. Tá aqui ele, ó. Cateto adjacente ao θ. Tudo bem? Então, quer dizer que a minha força de atrito, já resolvendo ela aqui, estático, vai ser o coeficiente de atrito estático, que é 0,50, que multiplica a massa do corpo, que multiplica a gravidade, isso vai dar o peso, que está entre parênteses aqui, vezes o cosseno de 37, para a gente encontrar aí a normal, né? Então, aqui está a força de atrito. Então, é a normal vezes o coeficiente de atrito. Então, a normal é o peso, que é 2 vezes 9,8, vezes o cosseno de 37, e isso vezes o coeficiente de atrito estático, que é 0,5, 7,83. Então, 7,83 newtons. Então, o corpo se desloca? Bom, acho que sim, né? Porque 11,8 é maior. Então, o corpo letra A, o corpo se desloca. Porque 16,8 newtons é maior do que 7,83 newtons. Certo? Então, esse corpo vai se deslocar. Letra B. Em caso afirmativo, qual é a aceleração do bloco? Então, gente, como a força Px vai vencer a força de atrito estático, esse bloco vai estar sujeito a uma força resultante. Então, letra B, a gente tem que encontrar a força resultante, que isso vai ser, que a gente chama, né, de FR, que é igual a massa vezes aceleração. E o que o exercício quer encontrar é qual é a aceleração. Então, para isso, a gente precisa saber da força resultante.
Já vou fazer de forma escalar aqui, porque a gente sabe que no eixo Y, no nosso referencial, a força resultante vai ser zero. Né? A normal está sendo... A PY está sendo anulada pela normal, né? Então a gente sabe que a força resultante nada mais é do que a componente do peso na direção x menos a força de atrito cinético. Por que atrito cinético? Porque o peso ganhou do estático, então esse corpo vai se deslocar, por consequência as superfícies vão se deslizar e por consequência então é a força de atrito cinético que vai estar atuando no corpo. Então a força resultante vai ficar igual ao Px, que a gente já calculou, tá aqui ó, 11,8. Eu vou deixar fazer uma linha anterior aqui, porque é isso que a gente vai ter que resolver, mas a gente ainda não resolveu a força de atrito cinético, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, né? A normal a gente até colocou aqui em cima, vou colocar em valores já, a massa do corpo é 2, a gravidade é 9,8 e o cosseno de 37. Multiplicando tudo isso dá o 15,7. Essa é a força normal, então a gente consegue descobrir a força de atrito cinético, que é 0,4, coeficiente de atrito cinético, vezes os 15,7 que a gente encontrou para normal. A força de atrito cinético, então, deu 15,7 vezes 0,40, 6,28 newtons. Por consequência, então, a força resultante vai ser igual a 11,8 menos 6,28. Força resultante ficou igual a 5,52. E por consequência, a aceleração, que é a força resultante sobre a massa, 5,52 newtons sobre a massa, que é 2,00 kg. A aceleração deu 2,76 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, considerando a orientação aqui como queda, como sendo positivo. Beleza?